Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Essa expressão do anjo é tão válida hoje como foi há 2000 anos atrás. Olá, seja bem-vindo e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no último capítulo do Evangelho de Lucas, as derradeiras páginas desse texto sagrado que nos ensina a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento da história, Jesus Cristo já foi assassinado na cruz e já foi sepultado. E então passa-se o sábado, o dia de repouso para os judeus. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Esse é o domingo. Nós temos esse nome em língua portuguesa, domingo, vem de domino no latim, que é Senhor, é o dia do Senhor. Porque a igreja passou a celebrar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, conforme lemos no Novo Testamento, no livro de Atos. Então as mulheres, que mulheres eram essas? Eram aquelas discípulas de Jesus que o acompanhavam e elas haviam já na sexta-feira preparado então algumas especiarias e ervas aromáticas e foram ao sepulcro. Chegaram lá e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Naquela cultura, o sepulcro era uma caverna escavada na rocha, ou melhor, esse sepulcro era, nem todos eram, e se rolava uma pedra para fechar a entrada. Então o sepulcro era quase como uma grande sala, e por isso que elas entraram para observar e não viram nada. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Elas foram lá para preparar o cadáver e chegaram lá, não tinha cadáver. Sepulcro aberto e vazio. De repente, apareceram dois homens que tinham roupas e essas roupas brilhavam como a luz do sol e eles ficaram ao lado delas. Deve ter sido uma visão deslumbrante. Elas estavam subitamente acompanhadas de dois seres que brilhavam. As roupas brilhavam como a luz do sol. E elas ficaram com medo, a reação natural, e abaixaram os rostos para o chão. E esses homens disseram para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E aí eles começam então a trabalhar com elas pela memória. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Nós lemos anteriormente, nesse mesmo evangelho, que essas mulheres vinham desde a Galileia, junto com outros discípulos, acompanhando Jesus. E o que Jesus falou para eles lá na Galileia ainda? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e então ressuscite no terceiro dia. O Filho do Homem é a expressão antiga que Jesus aplica a si mesmo. Então ele falou, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Para tirar da sua cabeça a confusão de 3 dias que alguns fazem. Tem gente que faz a conta, mas está errado, não foi depois do terceiro dia, não foi depois de 3 dias. Porque nós usamos a nossa maneira de contar. Como é que nós contamos, nós ocidentais atuais? 3 dias depois da sexta-feira, como é que nós contamos? Sábado, ou seja, nós já pulamos a sexta. Na nossa maneira de contar está convencionado que o próprio dia não conta. Não era assim entre os judeus, não só entre eles. Muitas culturas contam o próprio dia. Isso é tão sério que no direito, nas leis deste país, tem um lugar que explica como é que se conta os prazos, para que não haja confusão. Por quê? Porque é uma questão cultural, se você conta o próprio dia ou não. Eu mesmo me recordo de pessoas que eu conheci e conheço ainda, que quando contam uma semana, contam 8 dias. Você fala assim, quanto tempo tem uma semana? 7 dias. Daqui a quanto tempo é uma semana? Daqui a 8. Mas como? Porque contam o próprio dia. 2 semanas são 15 dias. Ora, o próprio dia mais 7 mais 7. Então os judeus contavam assim, o próprio dia. Então para eles o que era o terceiro dia? Bom, sexta era o primeiro, o sábado era o segundo, e aí então chega o terceiro dia, que é o primeiro dia da semana. Por isso, essa expressão. E mesmo quando falam, depois de 3 dias e 3 noites, aí a pessoa fala, então é para contar literalmente 3 dias e 3 noites? Também não. Na cultura deles também se dizia essa expressão.
dias e noites como uma ênfase para dizer que era depois de 3 dias, mas não se contava literalmente. Veja que questões culturais influenciam muito no entendimento e nós encontramos muitos textos dessa época tratando o tempo assim. É por isso que nós sabemos, porque nós temos outras fontes da época antiga que tratavam a contagem do tempo dessa maneira. Por isso nós sabemos que era assim. Então, Jesus falou para elas, né? Voltando aqui ao texto, falou lá na Galileia que seria necessário ser morto, crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então elas se lembraram do que Jesus falou. Veja que muitos discípulos do Senhor Jesus ouviram seus ensinos, mas diante da prisão, tortura e morte de Jesus, entraram num estado mental que aquilo já não voltava para a mente. E essas mulheres lembraram, é verdade, ele disse isso. E aí elas voltaram do sepulcro, retornaram e contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Vamos lembrar que eram 12 apóstolos, um cometeu suicídio. Elas voltaram e contaram tudo isso, todo esse relato. É interessante que Jesus aparece e, diferente daquela sociedade que desprezava criança e mulher, Jesus ressurreto, ele aparece para as mulheres. E ainda no seu ministério, antes da sua morte, ele sempre deu valor para a criança e para a mulher, porque Jesus sempre viu o ser humano como ser humano, ninguém acima de ninguém. E Lucas relata isso. Então, as que contaram essas histórias, esses fatos que elas viram, quem eram? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena, ela aparece melhor também anteriormente na Bíblia, é Maria de Magdala. Por isso alguns textos trazem até Magdalena. Então esse Madalena não era nome. Hoje é um nome, né? Mas era o quê? Era uma designação de local. Tem uma lenda medieval que infelizmente muita gente crê nela até hoje, que diz que Maria Madalena era uma prostituta. Nada disso está na Bíblia. A Bíblia fala que ela é uma mulher de quem foram expulsos 7 demônios. E ponto. Nada mais. Alguns dizem, é a mulher lá de João 8. Nada está dito na Bíblia sobre isso. E nós não encontramos nenhuma referência a ela como prostituta antes da Idade Média. Então, é lenda popular, não repita a Bíblia. Joana. Essa Joana aparece anteriormente como mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Era uma mulher lá da Galileia, o marido dela era alguém importante na corte de Herodes e ela era seguidora de Jesus. E Maria, mãe de Tiago. Há algumas hipóteses sobre qual Tiago era esse. Nada definitivo, então basta nos saber que era uma Maria, que era mãe de um Tiago, e outras que estavam com elas. Então veja que era um grupo de mulheres. Não era apenas uma mulher, era um grupo de mulheres que foi ao sepulcro e um grupo de mulheres que andavam com Jesus. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Os apóstolos, os outros discípulos, não acreditaram nas mulheres. E parecia loucura o que elas falavam. O Pedro, no entanto, teve uma atitude diferente. Pedro sempre tem essa coisa de ser diferente, né? Às vezes para dizer o que não deve, mas na maior parte das vezes ele tem uma proeminência entre os apóstolos. Não é à toa. Ele seguiu para o sepulcro, ele foi lá olhar. A história podia não fazer sentido, mas em lugar de ficar simplesmente duvidando daquelas irmãs em Cristo e achar aquilo loucura, Pedro correu e foi ver o sepulcro. João nos conta no seu evangelho que ele também foi. Pedro foi, se abaixou, viu as faixas de linho e mais nada. E ele se afastou admirado com o que acontecera. Veja que Pedro não sai dali simplesmente incrédulo, duvidoso. Ele ouviu a história, ele correu para conferir, ele viu o sepulcro vazio, viu o linho que envolvia o corpo de Jesus e ele saiu lá admirado. Isso é muito interessante. Naquele mesmo dia, dois daqueles muitos discípulos do Senhor, estavam num povoado, estavam indo para um povoado ali perto de Jerusalém, chamado Emaús. Ficava 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam a pé, né? Naquele tempo se viajava muito a pé. Então os dois seguiram. No caminho, acho que era no mesmo dia, tá? Jesus ressuscitou nesse mesmo dia, eles estavam lá caminhando e eles estavam conversando sobre tudo o que aconteceu.
naqueles dias, a prisão de Jesus, a morte. E enquanto eles conversavam, o próprio Jesus chegou e começou a caminhar com eles. Né? Apareceu ali aquela pessoa, só que eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram porque eles foram impedidos de reconhecê-lo. Nós não sabemos aqui a ação em detalhes, mas o Senhor impediu que eles o reconhecessem. Então, eles viam um homem com eles, o homem caminhava, e eles não sabiam que o homem era Jesus. Nós vamos ler o texto e entender que Jesus trabalhou a cabeça deles. Talvez se ele aparecesse como ele era, eles reconhecessem, a empolgação impedisse eles de entender o que estava acontecendo. E ele primeiro faz com que eles entendam o que estava acontecendo e depois ele se revela. E ele perguntou assim, qual é o assunto aí? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? E a caminhada parou. Aquela pergunta fez eles pararem, olhar triste. E um deles, chamado Cleopas, perguntou assim, você é o único estranho em Jerusalém, o único visitante nessa cidade que não sabe o que aconteceu ali, nesses dias? E o Senhor pergunta assim, que coisas? Veja que Jesus, ele sabe a resposta e ele faz a pergunta para conduzi-los ao raciocínio correto. Só que relembrando, quando a gente viu anteriormente, aquelas pessoas que queriam se opor a Jesus, faziam perguntas, mas para derrubar o outro. Jesus faz perguntas para levantar essas pessoas, para conduzir elas corretamente. É o método de usar as perguntas para poder ensinar. E eles falaram assim, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam. Ele era um profeta. E era profeta? Era. Só que muito mais do que profeta, ele era o Messias. Mas era um profeta? Era. Poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo. Essa compreensão deles era boa. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles também entenderam o que aconteceu. Descrição correta. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Aqui eles começam a indicar, nós esperávamos, não esperamos mais. Ou seja, não era ele. Nós esperávamos, eles reconhecem, era um profeta poderoso, mas não era ele que ia redimir Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que isso tudo aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje de manhã. Então eles achavam que aquilo era um susto, não era um rato fiel. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Veja que eles não acreditaram nas mulheres. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Acabei de comentar com você que João contou lá que ele também foi, não foi só Pedro. Então veja aqui que o relato confere. Alguns de nossos companheiros foram. E eles ainda não estavam acreditando. E aqui o Senhor falou, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E agora ele vai conduzi-los pela Escritura Sagrada até chegar à ressurreição. É fantástico que Jesus, ele pega esses homens que são judeus, conhecedores da Bíblia, praticantes da Bíblia, e ele faz essa caminhada literal, caminha com eles, mas também uma caminhada de ensino. E ele vai mostrando para eles na Bíblia que eles conheciam, claro que de memória, olha aí a importância de conhecer a Bíblia, viu? Olha a importância. Ele vai falar para eles do que os profetas falaram. Aqui entenda profetas como aqueles que escreveram a Bíblia, desde Moisés. E aí ele pergunta assim, Jesus pergunta para eles, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aqui não era isso que essas pessoas estavam pensando, ainda que estivesse escrito isso nos profetas. Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou a eles o que constava a respeito dele nas Escrituras. Naquele momento, para eles estavam diante de um irmão judeu, profundo conhecedor das Escrituras, que estava explicando para eles a conexão, passo a passo das Escrituras, para entenderem a vinda do Messias. Veja que Jesus se ocultou deles, no sentido de não revelar quem ele era,
com um propósito muito claro de levar eles, pelo raciocínio e a interpretação correta das Escrituras, a entender quem ele era. Veja aqui que interessante, que importante raciocinar sobre as Escrituras. E aí eles foram chegando perto do povoado, Emaús, né, para onde eles iam. E Jesus fez assim, como quem ia seguir viagem. E eles insistiram, falaram, olha, fica conosco, já vai chegar a noite. É típico essa hospitalidade oriental, ainda mais que eles estavam numa conversa boa e estavam ali aprendendo muito desse homem. Fique com a gente. Tá quase já o fim do dia. E ele entrou para ficar com eles. Então eles receberam na sua casa Jesus. Interessante, né? Eles recebem um estranho na sua casa, são hospitaleiros com esse estranho. Eles não sabem que estão recebendo literalmente o próprio Jesus. Como é fantástico a hospitalidade. E ele foi para a mesa com eles, como era a tradição, né? Então ele pegou o pão, agradeceu, partiu e entregou a eles. No que ele fez isso, eles reconheceram ele, os olhos foram abertos. Ele permitiu que eles o reconhecessem e ele desapareceu na frente deles. Sumiu. E aí eles perguntaram um para o outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e expunha as Escrituras? Eles perceberam que era Jesus e lembraram. Enquanto ele falava da Bíblia, o coração queimava. Veja que quando Jesus fala, isso esquenta o nosso coração. É interessante isso. Essa experiência, ela tem sido repetida por tantas pessoas ao longo da história, que leem a Bíblia e têm essa sensação, puxa, lê isso aqui, parece que o coração queima, parece que o coração esquenta. Lembra que era noite, que eles chamaram Jesus para entrar, porque olha só, vai anoitecer. Eles estavam longe, né? 11 quilômetros de Jerusalém. O que eles fazem nessa hora? Se levantam e voltam de imediato para Jerusalém. Fazem toda a caminhada de volta e lá eles encontram os 11 e os que estavam reunidos com eles. E eles diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão era o Pedro, tá? Então, quando eles voltam com a notícia, Jesus já tinha aparecido também lá, em Jerusalém, para o Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Bem interessante, né? O partir do pão, a ceia, né? Remete à ceia, e ali reconheceram então Jesus. E aí Jesus já tinha feito essa aparição para Pedro. E agora nós vamos ver adiante como é que se caracteriza o Jesus ressurreto. Veja que ele é um corpo, ele não é um espírito, porque ele estava com eles, ele pegou o pão, né? Ele partiu o pão, ou seja, era um corpo, ele tinha um corpo, mas um corpo diferente, que conseguia desaparecer de um lugar, aparecer no outro. Nós vamos aprender mais, um pouquinho mais adiante nesse capítulo. Então, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!